Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, veremos a intercessão de Daniel pelo seu povo no item número 1. No item número 2 da lição, conheceremos a revelação das 70 semanas. E finalizando o nosso estudo, no item número 3, identificaremos os acontecimentos da grande tribulação. Item número 1 da lição, a intercessão de Daniel pelo seu povo. Daniel era um homem de oração e nesta condição orava para compreender a palavra de Deus e estudava a palavra de Deus para orar eficazmente. E assim, percebeu que no primeiro ano do governo do rei Dario sobre a Babilônia, era chegada a hora do final do cativeiro de Judá por 70 anos na Babilônia, conforme profetizado por Jeremias, pois desde que ele fora levado cativo em 605 a.C. até o ano 532 a.C., primeiro ano do governo de Dario, passou-se 67 anos. Daniel orou ao Senhor, rogando-lhe pela restauração do seu povo na terra prometida, de forma a ter o templo reerguido, a cidade reconstruída e a restauração do culto ao Senhor. Entretanto, o ponto alto de sua oração foi o reconhecimento do estado pecaminoso da nação, devido principalmente à idolatria, o merecimento da injustiça de Deus sobre eles, especialmente o cativeiro babilônico, e o pedido de perdão pelas iniquidades do povo de Deus, a nação de Israel. No ponto número 2 da lição, nós vamos então agora realizar o desvelar da revelação das 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, do versículo 1 até o 19, você pode ler sobre o que está escrito da oração de Daniel que nós vimos aí no item número 1. Então, Daniel, capítulo 9, do versículo 1 até o 19. Eu vou ler apenas do 1 ao 3 para caracterizar que ele realizou essa oração. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Portanto, aqui está caracterizado que Daniel estudou as Escrituras para compreender esta profecia do livro de Jeremias e orou para também compreender qual era a mensagem, a revelação desta passagem bíblica em Jeremias, como nós falamos aí no item número 1. Vamos falar agora sobre a revelação das 70 semanas. No momento em que Daniel orava ao Senhor, o anjo Gabriel aparece para revelar a Daniel que ele era muito amado pelo Senhor e que também, naquele momento, revelaria os acontecimentos exatos em duração de anos do futuro de Israel, conhecido então como as 70 semanas, que se inicia na data da reconstrução do templo após o cativeiro babilônico até os últimos dias da nossa presente era. Gabriel revelou a Daniel, no caso o anjo Gabriel, que a restauração de Israel seria progressiva
e somente se cumpriria definitivamente no tempo do fim. Ou seja, a restauração de Israel não se cumpriria com o retorno do povo de Deus à terra prometida depois de 70 anos de exílio na Babilônia, e sim depois de 490 anos, divididos em 7 semanas, 49 anos, porque cada semana seriam, no caso, 7 anos, 62 semanas, fazendo 434 anos, e mais uma semana, 7 anos. Isso está em Daniel, capítulo de número 9, do versículo 20 ao 27. Então lá, Daniel 9, 20 ao 27, você pode ler a profecia das 70 semanas. Entretanto, vamos mostrar graficamente esta profecia. Observe aí que neste gráfico, no primeiro quadrilátero azulzinho, você tem aí 49, equivalente a 7 semanas. Depois você tem um outro quadrilátero com 62 semanas, fazendo 434 anos. Portanto, aí decorridos 69 semanas. No quadrilátero vermelho, você tem o tempo da graça, ou seja, a era da igreja, desde a crucificação de Jesus até os nossos dias, que é a era da igreja. Esta é uma pausa. E depois nós temos aí mais 7 semanas, os quadriláteros verdes, que são divididos em 3 anos e meio, onde aqui nós teremos a grande tribulação. Teremos no início a aliança de Israel com o anticristo, e na metade, 3 anos e meio desses 7 anos da grande tribulação, inicia-se então os flagelos, o juízo de Deus sobre o império satânico, estabelecido aí pelo anticristo, pelo falso profeta e por Satanás. Estas são então as 70 semanas. O início das 70 semanas, como já frisei, se dá com o decreto de Artaxerxes em 444 a.C., permitindo então a volta dos judeus para a sua terra com o objetivo de reconstruir o templo do Senhor e reedificar a cidade de Jerusalém. Missão confiada a Zorobabel, Esdras e Neemias e outros servos do Senhor. Então, este período durou 7 semanas, 49 anos, ou seja, 49 anos onde cada dia da semana equivale a um ano. Então, portanto, aí a reconstrução do templo. Daniel 9:25 vai exatamente dizer isto. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvianças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ele fala aí das 49 anos, que equivale a 7 semanas, mais 62 semanas, que equivale a 434 anos, formando as 69 semanas nesse versículo 25. Estas 62 semanas, que é o segundo quadrilátero aí azulzinho, da esquerda para a direita, ou seja, finalizada a reconstrução do templo até a crucificação e morte de Cristo, se transcorreriam 62 semanas, isto é, 434 anos, fazendo um total de 69 semanas, equivalente, biblicamente, a 483 anos, desde a ordem da reconstrução do templo até a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, somando aí 49 mais 434 anos, nós teremos 483 anos, que equivale a 69 semanas. Cada semana equivalente a 7 anos. Então temos, depois da crucificação de Cristo, a era da igreja, que é a nossa era, que nós estamos vivendo agora, e no futuro nós teremos uma semana de 7 anos. Estou repetindo para fixação dessa revelação das 70 semanas de Daniel. Após a 69ª semana,
haveria uma pausa de tempo indefinido para o início da 70ª semana. Essa pausa é a Era da Igreja, sendo então esta pausa conhecida como a Era da Igreja, o tempo da graça, que perdurará até o arrebatamento da igreja, e logo após o arrebatamento da igreja se seguirá a 70ª semana de Daniel, ao qual dará lugar ao reinado do anticristo e aos acontecimentos da grande tribulação, que perdurará 7 anos, e assim se concretizará a revelação do anjo a Daniel, que das 70 semanas, dos 490 anos do futuro da nação de Israel e, por que não dizer, da humanidade. Chega então a grande tribulação, as 7, no caso aí, a 70ª semana, conhecida como a grande tribulação, que será o mais terrível período de sofrimento, pavor e terror já experimentado pela humanidade. Lembrando que antes desta grande tribulação, a igreja será arrebatada pelo Senhor Jesus. Será um tempo de angústia, de aflição, de adversidade e de dificuldade, a qual nunca houve, onde Deus derramará toda a sua indignação através de pesados flagelos sobre a terra. A predição bíblica sobre a grande tribulação vai acontecer. Várias são as predições na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sobre este episódio. Porém, é o Senhor Jesus, o Mestre dos Mestres, que fala enfaticamente sobre este episódio, como dias de angústias, que desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Jesus fala isso em Mateus capítulo 24, versículos 15 ao 22, sobre este período aí da grande tribulação. Quanto tempo vai perdurar a grande tribulação? O profeta Daniel declara que o período de duração da grande tribulação será de 7 anos, considerando entre o tempo da primeira etapa da segunda vinda do Senhor, que é o arrebatamento da igreja, e a segunda etapa da vinda do Senhor, onde ele vai julgar as nações. Nós vimos isso em aula anterior, essa cronologia do tempo do fim, né? Vamos dizer assim, das últimas coisas. No versículo 27, Daniel, ele fala isso quando ele diz assim, sobre a duração temporal. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, de maneira sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. No caso aí, quando ele fala por 1 semana, ele está falando de 7 anos, porque cada semana, nesta cronologia aqui de Daniel 9, equivale a 7 anos. Quais são os propósitos, então, da grande tribulação? Por que vai existir esse tempo de 7 anos da grande tribulação? Primeiro propósito: promover a reconciliação de Israel com o verdadeiro Messias. Daniel fala isso no versículo 24. Desestabilizar o sistema mundial implantado pela tríade satânica, porque a terra estará sendo governada pelo anticristo, pelo falso profeta e por Satanás. Então Cristo com sua igreja, ela vai aniquilar este império do anticristo estabelecido. Levar os homens a se arrependerem dos seus pecados. É outro propósito. Tudo isso está no versículo número 24 de Daniel 9. E aplicar os juízos divinos sobre a terra. Então aí já está definido essa cronologia das 70 semanas para uma melhor compreensão nossa. Outro propósito, cumprir e confirmar a palavra de Deus. No caso, são 6 propósitos. E implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Após, então, essa vitória do Senhor Jesus e de sua igreja sobre esse império do anticristo, então nós temos aí um reinado de Cristo de 1000 anos. Que este último quadrilátero é à direita
depois do quadrilátero verdinho, né? Então tem 1000 anos, que será o milênio, o governo de Cristo, como nós já vimos em aulas anteriores. Quem vai passar pela grande tribulação? A Igreja Santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, não passará pela grande tribulação. Por quê? Pois antes deste advento, ela será arrebatada num piscar de olhos para se encontrar com o seu Jesus nos ares. Porém, a nação de Israel, que ainda espera a vinda do Messias, e os gentios, os incrédulos, experimentarão este tempo de angústia, mas ainda terão a oportunidade de salvação, os que estiverem vivos. E qual é a base da salvação? A base da salvação na grande tribulação, como sempre foi e será, é a cruz de Cristo. Isso quer dizer que os que estiverem vivos fisicamente, ou seja, que não foram arrebatados durante o período da grande tribulação, ainda poderão crer e confessar no Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador. Isto é, somente a fé na morte vicária do Senhor Jesus é que proporcionará o perdão dos pecados. E esta continuará sendo a base como é hoje para a salvação da humanidade, da condenação eterna, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ainda vai, neste período da grande tribulação, vai enviar os seguintes instrumentos de evangelização para as pessoas que viverão a experiência da grande tribulação, ou seja, aqueles que não foram arrebatados. O Senhor vai mandar 2 testemunhas que profetizarão a palavra de Deus durante este período, mas devido à dureza de coração dos homens, as 2 testemunhas do Senhor serão assassinadas, expostas em praça pública, porém o Senhor Jesus soprará o fôlego de vida neles e ressuscitarão imediatamente e ascenderão ao céu. Eu aqui não estou contando história da minha parte, mas da parte da Bíblia Sagrada, da parte da Palavra de Deus. Vocês podem, então, consultar as minhas notas de aula no blog e lá vão estar escritos todas as passagens bíblicas que suportam o que eu estou aqui falar. Então, as 2 testemunhas que vão pregar a palavra de Deus para todo o mundo está no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 ao 14. O Senhor também vai mandar um anjo para pregar o evangelho por toda a terra. Apocalipse 14, 6 e 7. E 144 mil evangelistas judeus da própria nação de Israel, selados pelo Senhor, para a pregação da salvação em Jesus Cristo em todo o mundo. Serão 12 mil evangelistas de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Apocalipse 7, do versículos 1 ao 7, fala então aí desta fileira de pregadores da palavra de Deus no tempo da grande tribulação. Lembrando que só os que estiverem vivos fisicamente irão ouvir as 2 testemunhas, o anjo e os 144 mil, pregando que a salvação é na base do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos agora rapidamente, porque é muito longo, né? Nós estamos falando aqui do livro de Apocalipse de Daniel, capítulo 9, sobre os acontecimentos da grande tribulação. O anticristo, ele vai, nos 3 anos e meio iniciais dos 7 anos, ele vai promover a paz e o bem-estar social, político e econômico na sociedade mundial. Inclusive, ele estabelecerá um pacto de paz e segurança com a nação de Israel e, aos poucos, consolidará um governo com domínio mundial, sustentado politicamente e economicamente por 10 reinos. Isto está em Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 ao 5.
O anticristo, para isso, ele terá o apoio na esfera religiosa de um falso profeta, que implementará uma religião mundial. Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 ao 18. O Senhor Jesus, então, como já mencionei, enviará suas duas testemunhas, o anjo e os 144.000 evangelistas para pregar a palavra, visando a salvação do povo de Deus, que passará salvação do povo que passará pela grande tribulação, ou seja, do povo que não foi arrebatado antes da grande tribulação. Apocalipse 11, 3 a 14 fala sobre isso. 14 do versículo 6 ao 7 e Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 17, fala então dessas duas testemunhas do anjo dos 144.000 pregando a palavra de Deus com a base da salvação em Cristo Jesus. Nesta condição então de aparente paz, o Senhor Jesus lançará toda a sua indignação sobre a terra por meio de intensos flagelos, para o início então da derrocada do império satânico, do anticristo, com vistas ao julgamento das nações e da batalha final do Armagedon. Os flagelos serão lançados em 3 etapas, então 3 etapas, as quais a Bíblia Sagrada menciona como os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que passaremos a discorrer minuciosamente então neste momento. Vou mostrar rapidamente, só vou mencionar e aí vocês podem realizar uma leitura mais detalhada, minuciosa, pegando então as notas de aula e fazendo o estudo da palavra. Os 7 selos. Os 7 selos começam então com o primeiro selo sendo o cavalo branco. Apocalipse 6, 1 ao 2 fala exatamente sobre isso. Esse cavalo branco ele representa o anticristo. E ele é exatamente ele representa o arrebatamento da igreja triunfará na terra antes e trará uma falsa paz. É dada a ele uma coroa, significando que reinará, um arco que indica que seu reinado terá começo e fim rápidos. Esse aí representa o anticristo. Pois embora saia imponente como um conquistador, faltam-lhe então flechas, ou seja, não tem arma de ataque. Isso aí. Depois nós temos o segundo selo, um cavalo vermelho, que representa a guerra. Ou seja, a paz será tirada da terra e os homens se atacarão mutuamente, onde haverá muita morte e carnificina. Haverá violência sem igual, com guerras intermináveis. Depois nós temos o cavalo preto, o terceiro selo, que representa a fome. Após as guerras haverá escassez de alimentos e tudo será racionado. A balança na mão do cavaleiro significa que tudo será medido, pesado e avaliado, sendo atendidos os que têm a marca da besta. A diferença entre ricos e pobres será ainda maior. É o cavalo preto. E por fim temos o cavalo amarelo, que representa a morte. 25% dos homens morrerão e o inferno recolherá tudo. Guerras, fome, doença, multiplicação das feras. Depois nós temos o quinto selo, mártires debaixo do altar. Representa os mártires clamando por justiça embaixo do altar. Porque isso significa que nem todos, ou seja, todas estas almas são as pessoas que mesmo sob o domínio do governo anticristo não negaram o Senhor Jesus. Ou seja, se converteram pela pregação da palavra. E as vestes brancas dadas a eles tipificam a justificação de todos que ainda terão que aguardar mais um pouco de tempo para que se complete a glorificação, pois outros mártires da grande tribulação ainda morrerão. Isso está em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 ao 11. O sexto selo, sinais no céu e na terra. Apocalipse 6, 12, 17. Representa as catástrofes terrenas. A Terra passa a ser um cenário das maiores catástrofes de toda a história da humanidade, envolvendo o Sol, a Lua, as estrelas, corpos celestes. Teremos grandes terremotos. Isto preanuncia a segunda fase da vinda de Jesus. Então, este é o primeiro flagelo lançado sobre a Terra, em que nós temos aí
no caso aí, 7 selos, né? E o sétimo que é? No caso, 6 selos. E o sétimo selo que é? Apocalipse capítulo 12, versículos 1 ao 2. A abertura deste selo traz então um leque de acontecimentos ainda mais terríveis, catastróficos. Seguem-se então as 7 trombetas. Então começa então agora o segundo conjunto de flagelo representado pelas 7 trombetas. O primeiro flagelo, 7 selos. O segundo flagelo, 7 trombetas. Há um silêncio de meia hora, que não significa um tempo cronológico, pois o céu não se limita por tempo. A descrição da meia hora significa um tempo a mais que Deus dispensa para que os homens se voltassem de todo o coração ao arrependimento antes de abrir o sétimo selo. Bom, as 7 trombetas. As 7 trombetas, então, ela tem também 7 significados de juízo sobre a terra. E a primeira trombeta será a saraiva de fogo e sangue atirados na terra. Apocalipse 8:7. Uma chuva de granito, fogo e sangue será de granizo, melhor dizendo, fogo e sangue será lançado no céu, que queimará a terça parte da terra, das árvores e da erva verde. Teremos então a segunda trombeta, um monte ardente lançado sobre o mar. Apocalipse 8, versículos 8 e 9. Não se sabe bem o que seja este monte. Talvez um meteoro que, atirado no mar, tornará a sua terça parte em sangue, matando parte da criação e destruindo embarcações. Depois nós teremos a terceira trombeta, que é a queda das estrelas sobre rios e fontes de água. Apocalipse 8, 10 e 11. Diz que esta estrela é um meteoro composto de absinto, que é um arbusto de gosto mais amargo que se conhece. Este terceiro juízo tornará a terça parte da água potável da terra amargosa, ou seja, ela não será potável. Na quarta trombeta, nós temos Sol, Lua e estrelas não brilharão. Apocalipse 8, 12 e 13. Estes luminares serão afetados em sua terça parte e não mais brilharão. A águia significa um anjo que dá 3 ais, preanunciando então os 3 juízos finais mais severos. Composto aqui pela quinta trombeta, que são os gafanhotos. A estrela caída do céu é o próprio Satanás, que abre o abismo e livra demônios para assolar os homens, com exceção dos selados na fronte. A ação destes gafanhotos estavam limitados pelo Senhor nos seguintes pontos: não podia danificar a natureza, não podiam tocar nos selados, não tinham poder para matar, mas somente atormentar, e o período de atuação dos gafanhotos seriam de 6 meses. Isso está em Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 ao 12. Depois temos, na sexta trombeta, fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9, 13 e 21. Por meio do fogo, fumaça e enxofre, é morta a terça parte da humanidade. Armas modernas, guerras nucleares. Aqui novamente se caracteriza um exército de seres infernais, 200 milhões, comandados por 4 anjos decaídos para dizimar a terça parte dos homens. Depois temos as grandes vozes, Apocalipse 11, 15 ao 19. Estas passagens referem-se à anunciação do estabelecimento do reino milenial ou milênio de Jesus Cristo na terra. Esta trombeta fecha o juízo das trombetas. Depois temos o terceiro conjunto de flagelo, que são as 7 taças. E nesse sentido, nós temos aí as úlceras malignas, Apocalipse 16, 1 ao 2. Essa taça significa exatamente que todos serão acometidos de úlceras malignas e perniciosas. A segunda taça, o mar se torna em sangue, Apocalipse 16, 3. A terceira taça, rios e fontes de água se tornam em sangue, Apocalipse 16, 4, 7. E depois o sol queima os homens, Apocalipse 16, versículos 8 ao 9 na quarta taça. Na quinta taça, trevas na terra, Apocalipse 16, 10 a 11. E na sexta taça, o rio Eufrates seca, Apocalipse 16, 12 ao 16. E por fim, na sétima taça, terremotos, Apocalipse 16, 17 ao 21. Portanto, aí
nós temos estes 7 flagelos do terceiro conjunto, né? O terceiro conjunto. É importante dizer que o que eu estou aqui a lhe falar não é para provocar pavor, nem terror e muito menos medo em quem quer que seja. Na verdade, aqui a terra estará estabelecida como um reinado do anticristo. Isto sim, este reinado é um reinado pavoroso, um reinado de terror. E o Senhor Jesus, com a sua igreja, vai libertar a população mundial deste império satânico, e é através desses juízos. Lembrando que a igreja do Senhor Jesus, os salvos em Cristo Jesus, serão arrebatados, ou seja, transportados para os céus antes desta grande tribulação. Portanto, não é motivo de aqui se propagar, se proclamar terror nenhum, catástrofe nenhuma. Na verdade, essa é a ação de Deus para libertar aqueles que creem em Jesus das garras de Satanás. Concluindo então a aula de hoje. A oração e o estudo da palavra de Deus são bases fundamentais para a compreensão da ação de Deus na história da humanidade, no passado, no presente e no futuro. Segundo as profecias bíblicas, o império do anticristo estabelecerá um domínio político, econômico, religioso e militar sobre a sociedade. Porém, o Deus Todo-Poderoso, com a sua igreja, restabelecerá o governo único e teocrático, destronando o império satânico do anticristo, do falso profeta e de Satanás na grande tribulação, onde a igreja estará isenta das sentenças divinas, entretanto participará da aplicação da justiça de Deus sobre os ímpios. Shalom Adonai. Daí, após a grande tribulação, como nós já vimos em aulas anteriores e nesta aula, virá então os 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra. Aí sim, um reinado de paz, um reinado de saúde, um reinado de prosperidade, um reinado em que a terra vai ser governada pelo Senhor Jesus. E isto nós veremos então nas próximas aulas. Na próxima lição nós vamos estudar a lição 13, a última lição. Na realidade não serão as próximas aulas, mas a próxima aula, a lição 13, o fim de todas as coisas, onde nós vamos falar sobre a batalha da Armagedon, os 1000 anos de reinado de Cristo, novos céus e nova terra, e assim estará concluído o plano de salvação e de vida eterna para toda a humanidade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.